E eu vou seguir com algumas perguntas que eu tenho aqui. Manda ver. A partir daquele momento ali, você começou a ter mais oportunidade como profissional, foi subindo. E como é que estava a sua fé paralelamente? Você estava se moldando aos poucos, estava mudando as suas atitudes? Então, como eu me converti com 15 para 16 anos, na realidade, assim, eu me lancei completamente aos pés de Cristo, cara. Eu escutei muitas coisas de amigos falando assim, cara, olha o pastorzinho ali. Escutava de muitas pessoas falando comigo assim, pô, cara, você tem que aproveitar a vida, coisa que parecia que eu não estava aproveitando a vida, né, indo para a igreja. Você está muito radical, né? Entendeu? Então, assim, eu sempre gostava, eu reunia os meus amigos, cara, que falei assim, cara, pra gente poder, cara, era um prazer para mim poder ir pro monte, cara, pegava uns amigos meus que tocava violão, a gente subia pro monte, cara, depois a gente descia, comia cachorro quente, cara, isso para mim era como Jesus fala, né, cara, assim, me busca de todo o seu coração. A minha alegria sempre foi essa, mas era essa, cara, pegar meus amigos com violão, ir para os lugares tocar. Então, assim, eu queria me fortalecer, eu queria aprender mais ainda da palavra de Deus, me unir com pessoas também com os mesmos propósitos e colocar sempre Deus na frente. Eu aprendi assim, a sempre consultar a Deus, cara. A partir do momento que você entrega a vida para Cristo, você precisa consultar para saber o seguinte, Senhor, eu devo ir? O Senhor vai estar lá comigo, né? Não é aquela coisa de encantar os olhos, né? Como Deus fala com Abrão e com Ló, né? O Ló, ele olha o horizonte ali e fala, cara, olha, ali é o lugar que está mais verde, então eu vou para ali. Abraão falou, tá bom, eu vou para outro lugar, mas Abraão não estava olhando para o lugar que estava verde ou não, ele estava indo com a promessa, estava indo com Deus, então ele sabia que ele poderia montar o acampamento dele no deserto, que lá Deus ia prosperar. Então, assim, eu segui os caminhos do Senhor, cara. Eu sempre fui dependente, sempre falei assim, olha, o talento, o dom que eu tenho, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não vai dar certo. Não tem como. Não vai dar certo. Então eu sempre coloquei Deus na frente e eu sempre atrás ali, né, para que Deus cumprisse o propósito dele. Foi um sinal que Deus falou comigo ali através do Paulo Autório, foi um sinal. Só que eu precisava esperar o momento certo. Então eu falei assim, olha, eu vou esperar o momento certo até a promessa se cumprir. Com certeza, pô, muito legal. E tudo que você está falando assim, eu estou me conectando e entendendo exatamente o caminho que você seguiu ali. E é muito isso, né? Porque muita gente às vezes fica, principalmente quando jovem, fica na dúvida e fica escutando a piadinha e você é muito radical e você tem que curtir a vida, tem que aproveitar, só se vive uma vez, tem aquelas palavrinhas, frasezinhas feitas já que quando você está no propósito de Deus, você está firme ali, você está seguro. Mas se você não tiver, você tiver mais ou menos, ou tiver meio morno, você acaba caindo nessas armadilhas, né? Porque não deixa de ser uma armadilha. Então, assim, é o conselho que você está dando aí, para quem se converter, para quem acha que o caminho certo, né, é Deus e está seguindo o caminho, está na dúvida aí, ó, faz que nem o Jefferson, vai firme, se entrega de corpo e alma, porque deu certo com ele. É mais um exemplo aqui que deu certo, né, com um testemunho muito legal. Alguma coisa que você queira acrescentar ainda sobre para os jovens que estão nessa dúvida, nessa transição, pode dizer assim? Cara, é uma coisa assim que eu vou falar para você que eu sinto saudade, cara, assim, da minha adolescência. Se a pessoa fala assim, pô, cara, não, eu sinto saudade, cara, porque eu curti muito a minha adolescência. Eu curti, cara, com os meus amigos, adorando a Cristo, eu curti indo pro monte, pras vigílias. Cara, a gente curtia buscando a Deus. Então, assim, eu sinto saudade porque hoje eu tento passar isso para as minhas filhas. Falei, filha, junta suas amigas, sabe, vão pro culto, vão depois do culto, sai com as amigas, sabe, curta a sua adolescência, mas na presença de Deus, Você não precisa beber uma cerveja, você não precisa fumar, você não precisa, não. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa motivação, Jesus ele tem tudo pra gente, para que a gente possa viver uma vida feliz, alegre nessa terra. Então, Jesus ele é o suficiente. Então eu falo para minha filha, Jesus ele é o suficiente para você, filha. Legal, isso daí é uma das perguntas que eu tenho aqui anotada, é que você hoje está com 3 filhas, né? De que forma você, em casa, como pai, tenta ensinar elas, né, da melhor forma possível a seguirem o caminho de Deus? Qual é o segredo? Qual a fórmula? A gente faz, né, um devocional aqui em família, né? Então, assim, eu procuro passar para elas todas
as minhas experiências, né, aquilo que eu já vivi. Eu costumo dizer para elas o seguinte: filho, olha, o inteligente ele aprende errando, o sábio ele aprende com o erro dos outros. Então, eu estou aqui para que você seja sábia, né, para que você aprende com os meus erros, né, para que você não cometa novamente. Então, eu falo para ela no sentido para que ela possa realmente buscar Deus de todo o coração, de toda a força, no devocional, tirando todas as dúvidas. A gente vive num mundo hoje aí que a gente ensina uma coisa aqui, a escola ensina outra, ensina uma coisa aqui, o mundo ensina outra. Então, tem essa queda de braço, né? Então, eu tento fazer o meu papel aqui como pai, ensinando, orando junto com elas, mostrando o poder da oração. Por exemplo, às vezes ela sente, eu fico feliz porque às vezes ela está com uma dor de cabeça, ela chega em mim e fala assim: pai, ora por mim. Então, assim, isso é fruto de que realmente a gente, elas criam no poder de Deus, né? Não é aquela coisa, me dá um remédio, não, pai, eu estou com dor no pé, ora por mim. Então, eu fico muito feliz porque realmente elas estão sendo edificadas, né, pelo poder de Jesus. Quando você conheceu a sua atual esposa, ela já era crente, ela era evangélica, ou vocês se converteram? Como é que foi esse momento ali que você não contou? Então, foi interessante porque eu jogava no Cruzeiro, né, e eu tinha, na realidade, eu tinha uns 20 anos. Assim, Deus, ele trabalha de uma forma assim extraordinária, né? Às vezes a gente acaba murmurando, por que isso, por que aquilo. Deus, ele tem a forma perfeita de trabalhar. Eu estava no Cruzeiro, num time grande, num time de ponta, e aí chegou um momento que eu precisava de mais experiência no Cruzeiro. E aí o que o Cruzeiro fez? Falou: vou te emprestar para algum clube. O clube que apareceu foi o América de São José do Rio Preto. A princípio, aos nossos olhos, cara, vou sair do Cruzeiro para ir para o América, né? Mas é aquilo que a gente falou, cara, ir no propósito de Deus, independente, né? Se você, como a gente estava falando, você pode montar seu acampamento ali no deserto. Se Deus estiver ali, meu filho, vai dar frutos ali naquele deserto, vai dar certo. E aí eu fui pro América. Fiquei 3 meses no América, nem joguei no América, e aí eu fui visitar uma igreja lá em São José do Rio Preto, e minha esposa, né, ela tocava no louvor, e a gente começou a se conhecer. 3 meses, se conhecer, e depois de 3 meses eu fui pro Botafogo. E aí a gente, né, estreitou mais nosso relacionamento, né, começamos a conversar, fui mais vezes para Rio Preto. Então a minha passagem ali pelo América não foi em vista de ser profissional, mas sim Deus estava preparando para que eu pudesse conhecer a minha esposa ali e depois continuar com a minha vida profissional. Incrível, né? Você vê como são as coisas. Eu estava dando uma olhada assim na tua carreira, teu currículo, eu falei, pô, ele passou tão pouco tempo no América, né? Saiu do Cruzeiro, tava me perguntando exatamente isso, né? E a resposta hoje está clara, né? Por que eu fui para a América? Então, jogadores que estão assistindo, que se perguntam, às vezes, se é emprestado para um time, ou vai para um time menor, ou você quer sair do seu time atual, deixa Deus agir. Deus tem um propósito, cara. Não se preocupa, vai dar certo. No momento certo, na hora certa, pergunta a Deus, sabe? Sempre pede esse direcionamento, porque tá aí, ó, o Jefferson é um exemplo muito claro para os mais novos, ainda que não conhecem muito a história dele. Depois dá um Google nele para ver quem ele é, e o tamanho que o Jefferson foi e é até hoje, né, na história do Botafogo, enfim.